Bom dia, pessoas lindas. Hoje nós vamos falar de um assunto assim que tomou uma proporção bem interessante no meio ocultista, que são os arquétipos. Né? É muito comum você entrar nos grupos de ocultismo e a galera fica falando: arquétipo disso, arquétipo daquilo, usa isso, usa aquilo, coloca aí na tela do seu celular. Acaba que, né, o uso dos arquétipos, né, como a gente vê no grupo ocultista, nesses grupos ocultistas de Facebook, acabou se tornando exatamente a mesma coisa do uso de séries astrais, né? Que é basicamente você está colocando ali uma imagem que é considerada arquétipa, né, na tela do seu celular, no papel de parede ou por aí vai, né, para você estar buscando pegar ali uma parte daquela personalidade, né, como uma invocação. Então é muito comum a galera falar assim: nossa, eu estou usando o arquétipo da Cleópatra e estou me sentindo mais segura e ficando, né, ganhando mais dinheiro, sei lá. Basicamente é mais uma das várias confusões, né, que rolam nesse rolê, mas que dá certo, que funciona. É a mesma coisa da galera utilizando servos como se fossem santos. A base não é essa, mas funciona? Funciona. Né? Com os arquétipos for a mesma coisa. Né? Um arquétipo não é usar a Cleópatra no seu papel de parede do seu celular. Mas funciona? Funciona. Então vamos começar do começo. Né? O que é o arquétipo? Então, qual que é a ideia inicial aí dos arquétipos? Existem várias perspectivas, né, que a gente pode utilizar sobre o que seriam os arquétipos. No caso, eu estou usando a perspectiva que é colocada pelo Jung, embora tenha a parte mais filosófica, platônica, por exemplo, do mundo das ideias, do que seria, né, o tipo perfeito de pessoa, o guerreiro perfeito, né, para quem está acostumado aí com as ideias platônicas e o mundo das ideias, sabe que ele tem ali uma questão muito idealista, né, de que existe um mundo ideal perfeito. Então, existiria um tipo, né, um padrão perfeito para cada tipo de pessoa, né, ou para cada tipo de característica, né, ou tipo assim, um líder de Estado, qual seria o tipo perfeito de um líder de Estado? Aí teria lá, né, o arquétipo padrão platônico, que está no mundo das ideias, do que seria esse estadista perfeito, ou esse guerreiro perfeito, ou esse marido perfeito, ou como a Nayara perguntou sobre a noiva, qual seria a noiva perfeita. Mas a ideia, né, a ideia platônica mesmo, que vem desse mundo das ideias, é uma coisa meio que dentro daquela viagem, né, de buscar aquilo que seria perfeito, mas não está conectado diretamente com o nosso mundo real. Né? Pode ser um padrão a ser buscado, né? Como seria, por exemplo, o nosso eu superior, né? Um padrão ali que a gente está buscando, mas isso não é aplicável na nossa realidade. Né? A gente não vai alcançar, né, as ideias platônicas, né, desse mundo das ideias perfeitas. Então, assim, acaba que dentro das perspectivas da magia e do ocultismo, é uma parte da filosofia que a gente pode, né, ir lá e conhecer e estudar, mas geralmente a gente vai estar trabalhando, né, de uma forma mais Jung, né, buscando ali os arquétipos pela perspectiva junguiana. E o que o Jung fala sobre arquétipos tem muito mais a ver com um padrão específico, né? E esse padrão, geralmente, pelo menos dentro da filosofia ali dele, é daquele padrão primário, né? Ou seja, aquele tipo primário, bem, sabe, primitivo mesmo, que é passado de geração por geração. Então, se a gente for pegar essa onda assim, o que é um padrão mesmo, um padrão de personalidade ou de personificação, ou de modus operandi de determinado tipo de ser humano primário, aí a gente entraria assim, naquilo, o primeiro tipo que apareceu,
né, ao longo da história da humanidade e como que aquele tipo ele se mantém ao longo de várias e várias e várias gerações. Né? Então, nesse caso, a gente pega o arquétipo como, né, o padrão primário, né, que a gente, né, aprendeu meio que biologicamente ou através de psicologia evolutiva, por exemplo, né, a gente quase que nasce sabendo, né, diferenciar esses tipos de arquétipos, porque eles estão tão... a gente está tão conectado a eles, na humanidade como um todo, ao inconsciente coletivo como um todo, é como se a gente já nascesse sabendo, né, e tendo a experiência desses arquétipos, né, desses padrões mais primários, porque eles vão se repetindo ao longo de várias gerações, eles mudam muito pouco. Então, assim, o Jung, ele pega uma coisa bem padronizada mesmo. Olha só, vamos pensar em qual seria o arquétipo mais antigo que a gente pode, né, ter uma percepção de hoje, né? O que seria esse arquétipo mais antigo de todos, que está em todas as gerações, em todas as culturas. Seria o arquétipo da mãe, né? Que aqui existe uma parte biológica primária de que a gente nasce, e a gente nasce, né, do útero de uma mulher. Né? Todo mundo que existe tem uma mãe. Né? E essa mãe, ela vai cuidar do seu filho, né, até que ele se torne independente e consiga viver a própria vida. Então, esse arquétipo mais primordial que existe seria esse, né, o da mãe, que é aquilo que surge antes de tudo, antes de qualquer coisa. Né? Aí você fala assim, mas o arquétipo do guerreiro teve a ver também. Mas o guerreiro nasceu de onde? Né? Nasceu do útero de uma mãe, mano. Então, assim, quando você pega o arquétipo mais básico, primitivo, padrão mesmo, é esse, o arquétipo da mãe. E aí a gente vai ter essa representação ao longo de várias gerações e culturas. Né? Você vê ali que toda cultura, toda religião, ela vai ter uma representação arquétipa desse ser, né? desse tipo de... tanto de personalidade quanto de todos os tipos de características que é a mãe. Então, você vai ver ali no cristianismo a Santa Maria, né? Você vai ver dentro de outras culturas ou de outras entidades, como a Hecate, por exemplo, que tem ali o seu lado a jovem, a mãe, a sábia, né? Ou então todas as religiões, elas têm esse arquétipo primitivo básico que é da mãe, porque simplesmente não há ser humano sem mãe. Não existe ainda, né? Talvez um dia a gente tenha tecnologia suficiente para fazer humanos incubadoras e por aí vai. Mas até então, a única coisa que realmente a gente entende, todo mundo tem, todo mundo sabe, todo mundo tem algum tipo de experiência com isso, é com, né, a mãe. Então, esse é o arquétipo primário primitivo que passa por geração e que se tornou cultural, religioso, etc e tal, mas ele é completamente biológico. A mãe, ela está presente em tudo. Afinal, todo mundo tem mãe. Simples assim. Então, assim, observe que eu estou pegando a coisa mais básica de todas para começar a nossa conversa. Porque tem muita gente que pega a onda de arquétipos e acha que arquétipo é Marilyn Monroe, é Elvis Presley, Cleópatra. Não, mano, vamos começar do começo. E o arquétipo mais primitivo que a gente tem, mais primário, existente, é esse, da mãe. O que a mãe faz? Ela cuida do filho, até que ele se torne independente de si. Qual que é a diferença de arquétipo e egrégora? Tipo, vou utilizar a egrégora da Cleópatra, ou vou utilizar arquétipo da Cleópatra. Na verdade, qualquer um dos dois pode funcionar, mas ambos são conceitualmente, né, pelo menos pelo conceito primário de ambos, eles estão meio que equivocados. Né? Você não está usando nem arquétipo de Cleópatra e nem egrégora de Cleópatra. Funciona? Funciona. Mas a Cleópatra não é um arquétipo. A rainha independente e dominadora é um arquétipo que pode ser representado por Cleópatra. Né? E na questão da egrégora, qual que é a egrégora que está aí? Afinal, a egrégora é o quê? É um conjunto, né,
né? Pessoas tendo a mesma crença. Então, nem a egrégora de direito você está utilizando, porque, afinal, a gente nem vive na época de Cleópatra. Mas a egrégora que está aí por trás é a de supor, né, ou de acreditar que a Cleópatra é um arquétipo. Então, assim, funciona, mas não é nenhum e nem outro, pelo menos em sua base, né, teórica e por aí vai. Vocês entenderam? Nesse caso aí, ó, Cleópatra por si só, ela é um arquétipo? Não. O arquétipo real que está por trás da Cleópatra é a da rainha independente, dona de si. Esse é o arquétipo. O arquétipo é uma rainha rica, independente, dona de si e poderosa. Esse é o arquétipo. A Cleópatra representa esse arquétipo. Ela foi uma das rainhas que invocaram esse arquétipo, mas tem várias outras. E da mesma forma, o que é a egrégora nesse meio? A egrégora é você acreditar que a Cleópatra representa esse arquétipo. Mesmo porque a gente nem faz ideia, né? Mas isso é passado de geração para geração, e a egrégora está na sua crença, em crer que a Cleópatra é uma boa representante do arquétipo. Entendeu? Agora, isso daí, na prática, importa? Não. Na prática mesmo, do dia a dia, você está utilizando basicamente o seu mecanismo de crença. Então, se você colocar um papel de parede da Cleópatra e achar que você está invocando ela ou o arquétipo que ela representa, vai funcionar. Mas é claro que o lance aqui, né, da nossa conversa é entender todos os pormenores da questão e não ficar só nessa prática mágica meio que inconsciente que acontece hoje em dia nos grupos de magia. Entenderam? Ficou claro esse Paranauê? Se eu idealizar meu eu superior como personagem que eu desenhei, é um arquétipo. O eu superior, a ideia de eu superior, é um arquétipo. Agora, o seu personagem ou o seu próprio eu superior, ele será a representação do arquétipo, né, na busca por essa invocação desse arquétipo do eu superior. Mas o seu eu superior não é necessariamente o arquétipo do eu superior, mas é aquilo que você busca. Tipo assim, se você desenhar um seu eu superior, você está muito mais fazendo aquela invocação daquilo que seria a sua melhor versão, baseado, né, na ideia arquétipa, né, da existência de um eu superior. É uma coisa que não é necessário, está ligado, né? Ambos estão ligados, né? Você está buscando o arquétipo de eu superior. Mas o seu eu superior, ele não é o arquétipo. Né? Para entender isso, é muito bom entender a parte semiótica da coisa. Né? Tipo assim, o que é o símbolo? É a mesma coisa de eu falar assim, aquele símbolo dali, ele é aquilo dali ou ele só representa? O símbolo, ele sempre representa, ele não é. Ele representa, o que ele é um rabisco. Né? O que ele representa, aí é outra coisa. Isso é a mesma coisa nessa questão. A sua busca é pelo arquétipo do eu superior. Mas o seu eu superior não é necessariamente o arquétipo. Todo arquétipo tem seu lado luz e sombra? Não. Não necessariamente. Quando você pega arquétipo solar, por exemplo, é só luz. Quando você pega arquétipos sombrios, né, da área de demônios internos, de vícios e medos, é só sombra. Então não tem muito dessa de arquétipo, luz e sombra, não. Porque arquétipo, gente, não é entidade. E não é nós, humanos. São padrões. São padrões com conjunto de características. Então não é bem nessa onda aí de luz e sombra, não. Nós, seres humanos, né, o arquétipo do ser humano comum, como bem colocado lá na roda de arquétipos do Jung, aí sim, nós, como arquétipo do cidadão comum, nós temos luz e sombra. Agora, o arquétipo solar, não. O arquétipo solar não tem sombra, porque a ideia é justamente ser só luz. Enquanto o arquétipo do demônio seria o arquétipo só da sombra. Os 22 arcanos maiores são representações de arquétipos? Sim, exatamente. Os 22 arcanos maiores do tarô, eles são representações de arquétipos. Tanto que são arquétipos assim, que você olha para eles e fala assim, cara,
Desde que a humanidade, né, se tornou civilizada, você verá, né, aquele tipo de pessoa que, né, tem a ver com cada um dos 22 arcanos de tarô, né, ao longo de todas as gerações humanas. Né? Você sempre vai ter ali o louco, o mago, o hierofante. Todas as gerações e todas as culturas têm aqueles arquétipos de tarô. Às vezes nem todos os 22, mas tem algo parecido. Então, sim, eles são arquétipos. Né? O Jung, ele faz uma simplificação maior, né? Que ele coloca os 12, em vez de 22, são 12 arquétipos primários, né? Que é colocado ali na teoria dele, que são o rebelde, né? E aí no tarô ele vai estar sendo representado ali pelo louco, né? Temos o mágico, né? O mago, o herói, né? Que é bem representado, né? Tem um caminho muito bacana dentro ali da jornada do herói. O amante, né? Que é aquele que realmente vai ser só esse Paranauê. Comediante, a pessoa comum, o cuidador, né? O governador, o criador, o inocente, o sábio e o explorador. Né? O Jung, ele faz essa divisão nesses 12. Né? Mas os 22 arcanos maiores do tarot também são arquétipos. É uma divisão, assim, bem coerente, né, do que seriam os arquétipos. Ou seja, resumindo, os arquétipos são esses padrões básicos, os mais básicos possíveis. Né? Então, quando você pega ali e fala assim, Cleópatra é um arquétipo, não, ela representa o arquétipo da rainha. Então, assim, ali ela foi um personagem histórico que invocou, né, conscientemente ou não, o arquétipo da rainha, a rainha independente, e por aí vai. E aí, quando você está utilizando a Cleópatra, por exemplo, você está utilizando ela muito mais a partir, né, como se ela fosse um servo astral mesmo, né, porque afinal você acredita que ela tem um conjunto de características e habilidades e você está querendo invocar esse conjunto de características e habilidades para dentro de si. Dá para entender a diferença? Então, assim, entre arquétipos, gente, eles são o quê? Padrões básicos. Né? Você pode usar os 12 do Jung, os 22 arcanos do tarô, ou qualquer outro tipo de separação que a gente vê por aí sobre o que seriam os arquétipos mais básicos da humanidade. Aquilo que há de mais visível entre esses arquétipos é o fato deles passarem, né, deles estarem em diversas culturas e continuarem passando de geração para geração. Né? Porque um padrão, o que transforma o padrão em um padrão, é isso. Né? É o fato dele ser visível em diversas culturas e em diversas épocas. Aí você pode fazer essa divisão ali entre os 12 do Jung, 22 do Tarot, ou até os 40 do Tommy Kelly, por exemplo. Os 40 do Tommy Kelly também são arquétipos. Né? Então, assim, a gente tem ali um conjunto maior, né, de arquétipos e eles são realmente visíveis e passam de geração para geração, embora alguns são mais proeminentes do que outros. Mas, quando você pega assim e fala, a Marilyn Monroe é um arquétipo, não. Ela representa ou ela faz a representação de um desses arquétipos. Entendeu? Mas, funciona você sabendo essa teoria toda ou não? Funciona do mesmo jeito, porque afinal a maior parte das invocações que se usa hoje no dia a dia, que a gente vê nos grupos de ocultismo, né, ninguém nem entende exatamente o que é, mas funciona. Porque é como se você estivesse fazendo invocação de servo astral. Você está fazendo uma invocação de um arquétipo através da personificação daquele arquétipo, que é através de um personagem histórico, né, ou de uma pessoa que é nossa contemporânea, ou por aí vai. Tá ficando claro até aqui, povo lindo? Me visualizo o meu próprio arquétipo como eu mesma, mas com detalhes evoluídos do que eu gostaria de melhorar em mim mesma. Como criar uma egrégora sozinha nisso? Não, gente. Aí, olha só. Isso daí já não é arquétipo. O que você está fazendo aí é a criação do seu eu superior. É a busca pelo arquétipo do seu eu superior. É diferente.
Você se torna uma personificação de um arquétipo de eu superior. Mas não é você criando um arquétipo, não. Os arquétipos são padrões, gente. São padrões que se repetem ao longo das eras. Ninguém cria um arquétipo novo, assim, do nada. Os arquétipos, eles estão aí desde sempre, né? Eles podem sair de circulação por um tempo, voltar em outro, mas não é eu criando um arquétipo, é você criando aí, né, a sua personificação de eu superior. Estou colocando isso assim de forma bem teórica, assim, para ficar claro, porque muitas vezes a gente não está falando a mesma coisa, justamente porque os conceitos se confundem. Então aí, nesse caso, você não está criando arquétipo, você está buscando um arquétipo, né, ou a personificação, ou a invocação do arquétipo do eu superior. Entendeu? E o que é uma egrégora? E a outra parte que é extremamente mal interpretada, criar uma egrégora sozinha nisso. Não. Gente, egrégora é crença compartilhada. Não tem dessa de você, por exemplo, fazer um servo astral só seu e falar que você quer criar uma egrégora grande dele se ele não é público. A egrégora, nesse caso, seria muitas pessoas começarem a acreditar, né, na sua invocação de eu superior. Egrégora, gente, é crença compartilhada. Quando você faz a coisa só por si mesmo, só assim, para si mesmo, né, só você acreditando, isso não é egrégora. Egrégora é quando muitas pessoas vão acreditar na mesma coisa. Então, assim, sai fora dessa ideia. É uma ideia, assim, muito esquisita, ainda, na verdade. Eu vou fortalecer a egrégora do meu servidor pessoal. Não, pô. O servidor é seu, se é só seu, né? Se é só você que está acreditando nele, não tem nada a ver com a egrégora. A egrégora é com crença compartilhada. Quanto mais pessoas acreditarem, maior a egrégora. Agora, se você está fazendo um rolê que é sozinho, só você, que é tipo assim, estou buscando meu eu superior. Se é você consigo mesmo, isso não tem nada a ver com a egrégora. Você pode aumentar o poder da sua fé em si mesmo. Mas isso não entra no conceito de egrégora. A egrégora é crença compartilhada. Sacou? Eu sei que, tipo assim, essas partes, mano, essa parte de conceituação é bem, assim, complicado, porque tem que estudar, isso não é do ocultismo, realmente. Tem isso no ocultismo e tudo mais, mas isso foi muito mais estudado dentro da filosofia e da psicologia. Então, assim, muita gente que chega de paraquedas nesses conceitos acaba misturando os paranauês todos. Mas, estou sendo claro, povo lindo, Buda pode ser um arquétipo? Buda é a representação do arquétipo do iluminado, ou do arquétipo solar, ou do arquétipo do ser evoluído. Ele representa esse arquétipo, ele personificou, né, o arquétipo. Aí teremos Buda, Krishna, Shiva, Jesus. Né, existe o arquétipo, né, do ser iluminado, o cara que conseguiu fazer o rolê, chegou lá na iluminação mesmo, né, conseguiu concluir ali o caminho do arquétipo solar. Ou seja, os personagens, eles representam o arquétipo, eles não são o arquétipo em si. Então, o arquétipo de Buda é o iluminado. Buda é representação desse arquétipo, né, do iluminado. Entendeu a separação, mano? Parece complicado, mas não é, mano. É muito de boa. A diferença seria arquétipo, o herói solar, e entidade, Cristo, Hércules, Superman. É tipo isso mesmo, Felipe. O arquétipo é o padrão básico, né? E aí que seria, né, o herói solar, o iluminado, etc. e tal. E a entidade, servidor ou representação, aí sim seriam as pessoas que conseguiram, né, atingir, né, o arquétipo, conseguiram fazer essa invocação, né, em vida e se tornar aquilo dali. Esse lance dos arquétipos e da representação é tipo idiomas. A palavra sobre uma ideia pode ser diferente entre eles, mas a ideia representada é a mesma. Muito bom, Etrusca. Veja só, olha só, uma boa representação aí na parte da linguagem, né? Existe
o significado da palavra, e essa palavra ela pode ser diferente para cada idioma. Então, o arquétipo do significado, né, ele é padrão, ele é o mesmo, mas podem ter milhares ou até milhões de palavras diferentes para representar esse significado. Qual a ligação da fazer da jornada do herói com a magia? Isso seria uma egrégora em cima do arquétipo do herói? Sim, mas não seria necessariamente uma egrégora, é só arquétipo mesmo. A jornada do herói tem nada a ver com a egrégora, o arquétipo do herói tem nada a ver com a egrégora também. Essa confusão que se faz de egrégora, cara, é muito louca mesmo. Tipo assim, egrégora é o quê? Crença coletiva, só isso. Arquétipo não tem necessariamente nenhuma ligação com a egrégora, porque arquétipos são padrões que independem de crença. Se eles independem de crença, eles não estão necessariamente ligados a nada sobre a egrégora. Então, quando você pega, por exemplo, o arquétipo do herói, né, não é porque ele existe uma crença em cima de herói, nem por nenhuma disso, não. É porque existe esse padrão, né, da pessoa que vai lá e faz o caminho, faz a jornada, né, se torna uma pessoa heróica, né, ultrapassando, ou seja, fazendo a jornada do herói, que a jornada do herói em si é um arquétipo, né, um padrão. A gente também tende a achar que arquétipo é só representações de tipos de pessoas ou de personalidades. Não, arquétipos são padrões. A jornada do herói em si, ela é um padrão, porque é uma jornada padronizada, mesmo que se repete ao longo de várias eras e várias culturas. Então, aquilo dali, aquela jornada do herói, é em si só um arquétipo, para além, né, do próprio arquétipo do herói. O que isso tem a ver com egrégora? Nada. Joga essa ideia de egrégora fora, porque a ideia de egrégora está com uma egrégora muito distorcida ultimamente. Então, assim, isso não tem a ver com a crença, tem a ver com o padrão. Né? Então, geralmente, em todas as culturas e gerações, a possibilidade da gente ir, né, nos tornar, ou chegar, ou invocar o arquétipo do herói é através da jornada do herói. Existem outras formas? Existem. Mas o padrão que foi estudado, né, por punhado de paranauês, chegou assim, nossa, esse daqui é o padrão do herói. O herói, geralmente, ele vai fazer uma jornada assim. Então, assim, aquilo dali, tanto a jornada do herói é um arquétipo, quanto, né, o herói em si é um arquétipo. O que isso tem a ver com a egrégora? Nada. Joga essas ideias de egrégora fora. Egrégora é crença coletiva. Aí você fala, não, então vamos colocar egrégora no meio desse paranauê. Egrégora vamos pensar que Jesus fez a jornada do herói, né, e não falou nada com ninguém. E ninguém acredita, né, que ele se tornou herói. Na medida em que as pessoas acreditaram, né, foram lá e colocaram fé nele, um conjunto de pessoas colocou fé nele, aí sim cria-se uma egrégora. Que a egrégora é o quê? Coletivação, né, de uma crença. Diferente do arquétipo, que é um padrão que independe de crença. Ele independe da crença. Mas tem arquétipos que dependem da crença? Tem. O arquétipo do sacerdote, por exemplo. Ou qualquer tipo de arquétipo que é na base, né, que está no rolê religioso, ele depende da crença. Eu posso fazer o meu caminho de sacerdócio, por exemplo, sozinho, sem egrégora nenhuma. Mas aí eu, sei lá, me tornaria o ermitão. Eu só me tornaria o sacerdote se começasse a ter uma egrégora ao meu redor. Aí que a egrégora entra. Mas são, assim, pontos bem específicos do rolê. Dá pra ver a diferença? Os arquétipos da morte do tarô. Ele é o fim dos ciclos, findade, uma dor. Morte é um arquétipo, gente? Depois de tudo que eu falei. Morte, será que é um arquétipo? Fica aí para vocês pensarem. Pop Magic e os arquétipos são parecidos? Não necessariamente. Se você considerar que Pop Magic é todo tipo de magia popular, mas
o que é utilizado hoje em PubMagic, que é a utilização de personagens, por exemplo, para invocação e evocação, né, isso tem muito mais a ver com a invocação de personalidades específicas do que, né, a utilização de padrões. Todo personagem utiliza um arquétipo, mas o personagem em si, ele não é um arquétipo. Arquétipos de animais eficazes para o nosso dia a dia, se você estiver dando rolê no xamanismo, pode ser, mas, tipo, tem muitos outros arquétipos humanos, né, que cobrem tudo aquilo que a gente precisa. Então, assim, não precisa utilizar arquétipos animais, visto que já existem todos os arquétipos humanos possíveis. Agora, você quer usar, você pode ir lá e usar. Ah, eu quero ser forte como urso, eu quero ter uma visão boa igual de uma águia, e etc e tal. E utilizar essas ideias. Elas não são muito bem arquétipas, elas são muito mais na questão de representações de características ou habilidades. Quando você pega assim, qual que é o meu animal interior? Existe um padrão arquétipo daquele animal. O que é um urso? Um urso é o quê? Ele tem um conjunto de características e habilidades. Então, o arquétipo do urso, ele é aquilo que o urso é. Então, quando a gente está buscando o arquétipo do urso, a gente está buscando aquele conjunto de características e habilidades dele. Sei lá, pode ser força ou qualquer outra coisa do tipo. Então, arquétipos seriam exemplos, padrões a serem seguidos. Não necessariamente a serem seguidos, gente. São só padrões. Você pode ou não seguir, tanto faz. Não é a serem seguidos, são padrões. Cada um segue o que melhor lhe couber. A maior parte das pessoas nem faz ideia, né? Dá tudo no modo automático. Então, assim, você pode, se você passar pelo primeiro despertar e começar a ter poder sobre a própria mente e poder escolher qual tipo de arquétipo seguir, beleza. Mas geralmente isso não acontece. Por exemplo, eu posso seguir no padrão de uma pessoa no qual eu me espelho. Você pode invocar as características e habilidades de uma pessoa que você gosta. Inclusive, gente, lembrando que essa live é quase que uma continuação, né, da live passada, que foi sobre a nossa personalidade, né? O conhecer a nossa personalidade e o moldar a nossa personalidade. Então, sim, a gente, né, quando a gente vai moldar a nossa personalidade ou buscar o nosso eu superior, a gente vai buscar, né, esses conjuntos de características e habilidades, né, através de arquétipos, de pessoas, de seres astrais, de entidades. Né? Então, assim, é muito comum, né, que quem está nesse caminho em busca do seu eu superior, né, comece a, né, captar ali, buscar para si essas características. As paradas de arquétipo com biocinese é uma coisa nova, porque faz pouco tempo que estou vendo isso na magia, nos grupos de magia. Uma coisa tem nada a ver com a outra, mas, tipo assim, o que aconteceu? Aconteceu uma instrumentalização da ideia de arquétipos, da mesma forma que houve uma instrumentalização da ideia de seres astrais. Exemplo, seres astrais são conjuntos de características e habilidades que foram transformados em símbolos para a gente fazer a invocação. O que aconteceu no grupo de magia? Seres astrais foram transformados em santos. Então, assim, isso que aconteceu foi uma coisa que está totalmente fora do que é a base do Paranauê. Mas a egrégora que cria-se sobre isso se torna forte, então as pessoas vão utilizar isso daquela forma que acredita que está fazendo e funciona. Da mesma forma aconteceu com arquétipos de grupos, né, que vou pegar o arquétipo de Cleópatra e colocar meu celular e pronto. É a mesma coisa. Né, e a mesma coisa acontece com biocinese. Não, vou colocar um sonzinho aí e pronto. Então, assim, são mudanças que vão acontecendo na forma de você realizar sua magia, né, que é normal de acontecer. Mas, nesse caso, não se está utilizando ali o mecanismo da lógica ou da racionalidade, está usando apenas o mecanismo da crença. Né, porque aí você ouviu falar que é assim que se faz, você vai lá e copia e faz igual e funciona, e aí, como funciona, você acredita, e aí você passa a ideia para frente, e aí cria-se uma egrégora sobre o funcionamento daquilo, ou até sobre a percepção ou o conceito daquilo. Então, assim, é uma confusão,
que deu certo. É igual a confusão de céus astrais, é uma confusão, mas que deu certo. Agora, tem a ver com os conceitos básicos primais? Não. Mas funciona? Funciona. Então, beleza. Claro que eu não vou ficar aqui só falando igual se fala nos grupos de magia. Eu estou vindo aqui para explicar qual que são os conceitos básicos, né? Porque senão você vai ficar só o refém da sua crença, do seu mecanismo de crença. E a nossa ideia aqui não é ser refém do mecanismo de crença, né? Compreender o Paranauê. Não sei, de arquétipo pode ser os personagens do tarô. Os personagens do tarô, eles são boas representações de arquétipos. Personagens do tarô, os 12 arquétipos junguianos, os 40 servidores do Tom Kelly. Um delícia é aplicar arquétipos, mas dá uma cansada de energia. Gente, na verdade, qualquer magia, né, vai gastar da nossa energia. A quantidade de energia que gasta depende das nossas características ou habilidades, né, ou experiência. Mas magia gasta energia. As músicas de bioquinese não servem para nada? Ué, servem. Serve para você acreditar que ela vai mudar alguma coisa. No entanto, existe uma parte da bioquinese que ela vai assim, um pouquinho além da crença. Mas assim, eu não sei se isso é o mais comum ou é incomum. Essa parada, que quando você faz uma gravação, por exemplo, você pega um intento de meu corpo é saudável. Meu corpo é saudável. Esse é o intento. E aí você grava ele, né, diminuindo, aumentando a velocidade dele assim absurdamente, deixando repetindo por horas e horas e horas, etc e tal. E quando você ouve isso, esse som que foi ali compensado ali, teoricamente, né, aquela frase tá ali naquele som, e aí o seu subconsciente realmente absorve aquela frase. Agora, se todos os áudios de bioquinese são feitos assim, não sei. Né? Eu nunca parei para baixar um bioquinese e ver realmente qual que é o intento que está lá dentro. Eu acho que quase ninguém fez isso. Se alguém fez isso, me fala. Isso seria a aplicação, né, que teoricamente seria real, porque você está gravando um intento em alta velocidade dentro do seu inconsciente. Mas, no geral, né, o mais comum é a utilização da bioquinese muito através do mecanismo da crença puro e simples, que é você baixa o Paranauê, ouve o Paranauê e acredita que aquele sonzinho ali vai mudar alguma coisa dentro de você. Aí, eu não fiz pesquisas profundas para ir lá pegar um áudiozinho e ver se o intento realmente está lá dentro. Mas eu sei que, através do mecanismo da crença, funciona. Qual é o melhor arquétipo para trazer para mim as habilidades de um milionário? Seria um rei? Uma rainha? Sim, exatamente. Isso pegando os arquétipos antigos, né, os arquétipos padrões mais básicos. Rei e rainha, né, que é a galera rica. Hoje você realmente poderia pegar um arquétipo de bilionário mesmo. Mas é por aí. Fazer essa invocação de como você seria sendo milionário. E aí, se você for usar tarô, rei e rainha. Se você for usar Tommy Kelly, deixa eu ver, qual que seria? Não tem um milionário lá nos 40 servidores. Poderia ser, sei lá, Fortunate. Então, gente, como utilizar? Primeira coisa, né? Entendeu, né, o que é um arquétipo. Vai lá, dá uma lida no Jung, vê lá os 12 arquétipos do Jung, vê como é que eles funcionam, por que eles são padrões, qual é o arquétipo que você está atualmente, porque isso daí é muito importante na nossa fase de autoconhecimento e também, né, para a gente saber como que a gente muda, como que a gente sai. Às vezes você está aí no arquétipo do vitimista, por exemplo, né, da pessoa que fica o tempo todo reclamando da vida, não consegue fazer nada, né, fica, tipo assim, pegou o papel de vítima e pronto. Então é hora de banir esse arquétipo. Ir lá e buscar um outro. Vou buscar o herói, vou buscar o rei, vou buscar o criador. Né? Então, assim, o bom de você fazer esse estudo de arquétipos é, inicialmente, né, para você entender quais os arquétipos que você está hoje. Né? Lembra do que eu falei na última live sobre invocações involuntárias? Né? A gente não invoca arquétipos só de forma consciente, não. A gente está em um ou
vários arquétipos atualmente, nesse momento, conscientemente disso ou não. Então, a primeira coisa é você ir lá e ter consciência de quais são os arquétipos que você está representando. Né? Então, você está lá no arquétipo de vitimista, está no arquétipo do bobo, né? Você está no arquétipo do inocente. Então, é bom a gente ir lá e compreender qual o tipo de arquétipo que a gente está fazendo. Para quê? Para a gente banir eles mesmo e aí começar a buscar, né, arquétipos mais interessantes. O que o lance do arquétipo da Cleópatra tem a ver com isso? Bom, é uma representação. Isso daí entra muito mais dentro da teoria do pop magic do que necessariamente na teoria dos arquétipos. Você ir lá e fazer invocação de Cleópatra está muito mais ligado a pop magic do que necessariamente arquétipos. Entender esse rolê? A mesma coisa você invocar, né, eu faço direto, invocação do Dr. Manhattan. Né? Eu estou invocando o arquétipo da invencibilidade, né, de um cara que tem poderes de Deus, mas, na base, eu estou invocando a personificação dele através de um personagem, que é o Dr. Manhattan. Então, a mesma coisa seria, né, com esse lance da Cleópatra. Eu estou no arquétipo, né, buscando um arquétipo da rainha independente, rica e foda pra caralho, e a representação dela é a Cleópatra. Então, ali eu estou pegando, né, a invocação de uma representação do arquétipo que eu desejo. Sacou, pessoas lindas do meu coração? Então, primeiro entenda qual é o seu rolê. E até lembrando, uma coisa que eu não falei na última live, façam testes de personalidade. Eu sempre falo muito sobre a questão do autoconhecimento, e eu nunca falo assim, como fazer, né? Qual que é a prática para fazer isso? Vai fazer teste de personalidade, mano. IMBTI, Enneagrama, tem um punhado de tipos diferentes de teste de personalidade. Faz todos os que forem possíveis. Porque muitas vezes a gente simplesmente não faz ideia do que nós somos, de quais são as nossas características. Né? Às vezes a gente está aqui dando rolê no arquétipo do comediante ou do bobo ou do inocente e nem sabe. Né? Então vai fazer todos os testes de personalidades possíveis e, obviamente, você vai ver isso de forma crítica, né? Você não vai aceitar também qualquer coisa, não. Observe de forma crítica, né? Aqueles testes e tudo mais, aqueles resultados, para você se entender. Porque uma vez que você entende, você chega lá, faz um MBTI e vê que você é um introvertido, tímido, com fobia social, mano. Aí, cara, isso é um problema. Então, é um problema que deve ser resolvido. Afinal, se você é magista, né, você tem que resolver essa história na vez. Aí você vai banir essas características ruins e buscar características melhores. Né? E aí, fazendo, né, uma das ferramentas é fazendo invocações, né, de arquétipos ou de representações de arquétipos ou de personagens ou de características diretas e por aí vai. Entendeu como que se faz assim, bem na prática? É por aí. Inclusive tem um servo astral que pode ajudar. Nem precisa utilizar ele na real, né? Você pode utilizar diretamente o personagem que você quer. Mas tem um mímico que é um servo astral que foi criado para isso, né? Para você ir lá e invocar os personagens ou pessoas ou o que você quiser. Adoração é uma forma de gnose? Acredito que sim. Então, em tese, eu posso usar essa técnica em meus servidores. Sim, você pode, tranquilamente. Né? A adoração, o culto, né, ele vai ali pode te levar, né, para um estado de gnose. Mas na prática, o que você faria seria oração. A oração, você fica lá orando, conversando, etc e tal, para entrar naquele transe. A adoração por si só, ela é basicamente só a utilização do seu mecanismo de crença. A prática da gnose aí seria o ato, né? A ação de orar ou conversar. E aí você pode usar com seus servidores? Sim. Olha aqui dentro dos arquétipos do Jung, né, para cada um tem uma característica básica. O rebelde é a liberdade, né? O mago é o poder, o herói é a excelência, o amante é a intimidade, o comediante é a diversão, a pessoa comum é o pertencimento, né? O cuidador é o servir,
O governador é o controle, o criador é a inovação, o inocente é a segurança, o sábio é a compreensão. E o explorador também, né, tá na onda ali da liberdade. Então, assim, quando você observa, né, que cada arquétipo tem características bem específicas, não só uma para cada um, como eu contei assim, né, pode ter várias, né, um arquétipo pode ter vários tipos de características, e arquétipos diferentes podem ter características parecidas, mas o estudo do arquétipo está aí, em estudar as características de cada um deles. Aí você vai entender o Paranauê, porque o grande rolê que a gente está fazendo, no final das contas, é a invocação. Quando a gente fala de invocação de personalidade, invocação de servo astral, invocação de entidade, invocação de arquétipo, isso daí é uma forma de falar, porque a invocação mesmo que a gente está fazendo é de características e habilidades, né? Esse arquétipo tem essa característica eu quero. Então, no final das contas, né, apesar da gente falar que está invocando um arquétipo, na verdade, está invocando as características dele. Bom, gente, então é isso, povo lindo do meu coração. Vai lá dar um rolê, estudar os arquétipos, entender os padrões que se repetem, entender o conjunto de características que cada um desses padrões tem, né, entender ali esses arquétipos dentro do tarô, dentro dos 40 céus do Tom Kelly, né, ou dentro de qualquer tipo de sistema, né, baralho cigano e por aí vai. Vai entender, vai lá compreender, ou nos servidores públicos, vai lá e compreende isso, entende quais são as características desses arquétipos e começa, né, a buscar as melhores características para si. Entenda também quais são os arquétipos que vocês, né, estão involuntariamente neles, ou não involuntariamente assim, né? E passa a buscar arquétipos mais legais, né? Buscar padrões mais legais, buscar características mais legais. E para quem não assistiu a live do domingo, assistam, porque essa daqui complementa muito a live anterior, né? E como a nossa ideia aí é evoluir, desenvolver e tudo mais, então bora fazer o rolê completo. Então é isso, povo lindo do meu coração, agradeço a todos vocês que assistiram, espero que vocês tenham gostado da live e estejam todos protegidos, prósperos, de caminhos abertos e abençoados. Até a próxima.